Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que não há comunhão de jugo desigual. Não submeteis em jugo desigual dos que creem com os incrédulos, de Cristo com Belial, de luz com trevas, aqueles que estão mergulhados em ignorância com aqueles que há sabedoria. Assim, aqueles que estão sobre a canga daquele que o jugo é suave e o fardo é leve, estão sobre a paz que excede todo entendimento, enquanto aqueles que rejeitam a sua canga estão sobre ira e indignação. Aqueles que estão segundo o seu espírito não agem com o coração mentiroso, enganoso, que fazem muitos planos e não prevalece, mas antes estão direcionados pelos frutos do Espírito, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a bondade, a piedade como fonte de alegria, assim como também são aqueles que buscam a justiça, enquanto a palavra diz que comunhão haverá daqueles que buscam a sua justiça com aqueles que amam o prêmio da injustiça. Não há comunhão, não se submeta a um jugo desigual com os incrédulos, antes que sejais desfalecidos e se torna um outro incrédulo. Não se submeteis com os incrédulos. Não há comunhão. Por isso a palavra diz: pode duas pessoas chegar a um mesmo lugar se não estiver de comum acordo, aonde a palavra diz que é necessário estar no mesmo propósito, num só coração, num só batismo com o Espírito e com fogo, numa só fé, daqueles que se discernem como que adultos, aqueles que alcançam uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus e se alcança o discernir entre o bem e o mal, e são aqueles que não se dão vencidos pelo mal, mas antes vencem o mal pelo bem, estão sempre sujeitando ao espírito de retidão e já não seguem mais segundo os caminhos sinuosos e tortuosos, porque o mesmo Senhor que faz torto é aquele que pode endireitar quando há disposição, quando há bom ânimo em ser fortalecido e ser transformado, renovado, segundo um espírito pronto, experimentado em toda boa obra daquele que está apto a nos instruir constantemente. Nós já não vivemos como que outrora, segundo uma natureza humana, segundo uma alma teimosa, rebelde, que não havia submissão, mas antes segue acatando os seus conselhos que são agradáveis para nós. Nós amamos a exortação franca e sincera, aquilo que outrora, quando éramos confrontados segundo a verdade, nos gerava desgosto. Uma vez que nós aceitamos, já não se gera desgosto, mas antes nós examinamos a si mesmo a ponto de se verificar se estamos sendo cumpridores e obedientes ao seu espírito, para jamais vir a entristecer o seu espírito a ponto de extinguir o espírito, porque a palavra nos diz: não extingais o espírito do Senhor, mas antes alegrai-vos, porque sabemos que o Pai não poupou nem mesmo o seu Filho amado, que é e foi o elo da perfeição, aonde nós sim somos merecedores de toda a exortação, de toda a vara da disciplina, porque sempre ainda que se tropeça
em algum ponto ele nos torna cumpridores por meio do seu Espírito, dom gratuito, para que ninguém se glorie nas suas próprias obras, aquele que nos ensina. A minha graça vos basta, é na vossa fraqueza que eu lhes aperfeiçoo. Aqueles que, quando assim falamos, porque sempre se tropeça, seja no falar, porque ele é o elo da perfeição, e a palavra diz que o varão que domina a sua boca, ele é perfeito. Ele sim é perfeito e em nada tropeçou, sendo a própria verdade, não pode negar a si mesmo. Mas nós, ainda que se tropece, ele nos torna justificados por meio dele, e nós estamos sempre nos corrigindo e jamais utilizando a graça para retroceder a um jugo do opressor, e tampouco em conformidade com os incrédulos, porque a palavra diz: não louvai as atitudes dos ímpios, mas antes a condenai-as constantemente. E assim nós aborrecemos toda maledicência. Ele nos concede poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e dia após dia nós pisamos toda a força do mal. A nossa luta que não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, da qual maior o que está em nós e que já os venceu. E assim dia após dia são expulsos da face da terra, porque o Senhor está preparando um novo céu e uma nova terra para aqueles que permanecem com ele, assim como os ímpios perecerão sobre a face da terra, e os justos, aonde não há um sequer, senão por aquele que justifica, florescem sobre a face da terra. Os dias vão bens e longos nessa terra, nesta vida, e ainda se alcança a ressurreição do último dia. Assim como também ele preparou um lugar para os rebeldes e teimosos, o tofete, o torrador, onde o seu verme não se queima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.